Então, vai começar a gravar de novo, segundo momento. Então, é 19h25, daqui uns 15, 20 minutos eu paro de novo. Então, agora nós vamos falar, pessoal, sobre uma aula que estava prevista no nosso plano de ensino. Não sei se todo mundo acompanhou o plano de ensino. Eu vou apresentar agora, vou mostrar para vocês o plano de ensino. Conexão lenta. Só um pouquinho, tá? No plano de ensino, nós tínhamos no dia 24 de março aula inaugural do curso. Era a aula inaugural. E a aula inaugural era uma palestra sobre comunicação. Tá. Só estou abrindo aqui o plano de ensino. O que nós vamos fazer? O que aconteceu? Aí no dia 24 de março, a aula que eu trouxe para vocês, que eu apresentei lá no ambiente aula, foi a gente discutir sobre aquele exercício em torno dos preços, né? O pessoal postou. A aula anterior da outra semana era uma aula de... Só um pouquinho. Agora sim. Muito bem. Olha só, estão vendo o plano de ensino na tela de vocês? Estão vendo o plano de ensino? Alguém diga sim? Sim. Ok. Então, olha só, 10 de março estávamos tendo aula presencial, aí 17 de março estourou o problema. 17 de março a gente fez aquele primeiro bate-papo lá, marketing gerencial, marketing social, aí provoquei vocês com relação a buscarem exemplos de empresas que estejam atuando em prol da sociedade, preocupados com toda a situação, etc. e tal, mas que também, de alguma forma, estejam fazendo uma ação que vá reforçar a sua imagem no mercado, etc. Fizemos aquele exercício, abrimos a sala de interação, e na mesma sala de interação, já encaminhei para a aula seguinte, do dia 24 de março. Vejam aqui que 24 de março não era a atividade de discussão sobre preços, elasticidade dos produtos, posicionamento, que está aqui abaixo, ó, 31 de março, que é hoje. Eu antecipei isto aqui, porque dia 24 de março estava previsto uma palestra no plano de ensino, uma aula inaugural. Nós teríamos um palestrante que ia falar sobre feedback, relações interpessoais, barreiras na comunicação, etc., processos de comunicação. Está vendo aqui? Então, como foi cancelado, obviamente, a palestra, eu antecipei a aula do dia 31 de março, levando aqueles conteúdos, pedindo para vocês lerem os arquivos sobre produto, preço, praça e promoção, e já também lancei o exercício, que era discussão sobre atividade, discussão sobre elasticidade, posicionamento, etc. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Inverter. Eu tive pensando durante a semana, e nós vamos inverter. A atividade desta semana agora vai ser em torno de uma palestra. Nós vamos ter uma palestra, estão me vendo agora, né? Nós vamos ter uma palestra
Tá cheio de manifestações aqui. Sim, ok. Nós vamos ter uma palestra para vocês assistirem aqui. Qual palestra? Até amanhã, eu quero abrir uma sala de interação que vai ser com relação a esta atividade, 31 de março, porque a de 31 de março eu puxei para 24 de março. E aí a de hoje, a complementar de hoje, vai ser vocês assistirem uma palestra. Eu vou botar o link, uma palestra que vai estar no YouTube, um link. Vocês vão assistir essa palestra, eu estou selecionando ainda. Vi algumas, o tema eu quero aproximar do tema que era proposto lá no plano de ensino, que era a aula inaugural sobre comunicação, e comunicação tem tudo a ver com marketing. Então, vai ser uma palestra, possivelmente eu vou pegar alguma fala do TED, ou 2 ou 3 palestras do TED, que falem sobre comunicação. Vocês sabem que as palestras do TED são muito interessantes e são breves. Então, é legal por isso, né? 15 minutos. E em 15 minutos, a gente pode assistir 2 ou 3 palestras. Eu vou apresentar o link para vocês. Vocês, quando tiverem tempo, ao longo da semana, vão assistir essas palestras sobre comunicação. E eu vou pedir, então, aí eu vou orientar lá na sala de interação, vou pedir para vocês fazerem algum comentário, resumo, alguma coisa, tá? A partir das palestras que eu vou selecionar. Sobre comunicação. Estou procurando, hoje à tarde já dei uma olhada em algumas, mas não quis ainda definir, quero procurar um pouco mais. Aliás, se vocês tiverem alguma palestra e quiserem indicar, né, souberem de alguma palestra que esteja no YouTube e quiserem indicar, acho que as do TED sempre são muito interessantes para esse tipo de atividade, porque são breves, são rápidas e sempre muito inteligentes e tal. TEDx, isso aí. É isso aí que eu estou falando, as do TEDx. Tá? Essas aí que eu tô elegendo algumas. Aí eu vou eleger 2 ou 3, e a gente pode... e aí, a partir de amanhã, eu abro essa sala de interação. Vai ser a atividade da semana. Essa semana, vocês vão estar, de alguma forma, envolvidos com 2 questões. Uma vai ser essa, assistir o TED. E outra vai ser finalizar a pesquisa. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou falar sobre a pesquisa no fim. Então, agora eu quero falar um pouco com vocês sobre os tópicos que nós tínhamos, que eu tinha pedido para vocês lerem, sobre os arquivos que eu pedi para vocês lerem, e comentar um pouco também, eu selecionei aqui, comentar um pouco as postagens de vocês. Porque vocês estão postando, mas o importante é nós discutirmos sobre aquilo que vocês estão postando. Né? Vocês estão postando ali, o primeiro e o segundo momento. O primeiro momento, que é a atuação das empresas de maneira socialmente responsável, ou seja, elas estão preocupadas com a sociedade, estão preocupadas com o momento que está acontecendo, e aí eu pedi exemplos, que vocês citassem empresas que estejam se destacando, que estejam desenvolvendo algum tipo de ação que mereça o nosso aplauso, que mereça a nossa admiração, que esteja realmente atuando para minimizar todas as dificuldades, todos os problemas que a gente está enfrentando nessa crise. E vocês trouxeram inúmeros exemplos de empresas que estão solidárias, apoiando tal. Legal. Isto tem a ver com marketing? Obviamente que tem a ver com marketing, porque nós estamos falando de empresas que estão se consolidando no mercado, consolidando a sua marca, uma marca de uma atuação social, uma marca que vai ter um significado. A gente fala muito em marketing sobre o significado das marcas, o que representa cada marca para nós. Quando nós vemos uma marca, quando nós ouvimos falar sobre determinada marca, quando nós ouvimos falar sobre determinada empresa, sobre determinado produto, sobre determinada pessoa, nós temos significados, nós temos admiração ou não, nós temos um respeito ou não, nós temos, enfim, nós temos significados, e esses significados vão sendo construídos a partir do dia a dia, a partir do cotidiano, a partir daquilo que a empresa, a pessoa, a marca vai fazendo no seu dia a dia. E quando acontece um fato desses e empresas se solidarizam com um momento, contribuem, atuam proativamente, bom, isso cria significados positivos. Amanhã
inconscientemente, estamos ali consumindo produtos, falando bem da marca, porque são ações que, de alguma forma, fortalecem a imagem da empresa. E aí vocês trouxeram inúmeros casos. Eu comentei alguns, né? Fiz alguns comentários, e essa foi a atividade 1. A atividade 2, eu inicialmente pedi para vocês olharem os arquivos. Espero que tenham olhado. Eu vou aqui de novo para o ambiente aula. E os arquivos, então, foram vistos por vocês. Eu vou aqui abrir brevemente eles. Esse era o primeiro, certo? Esse era o primeiro, desenvolvimento de produtos. Depois tinha o arquivo do preço, praça e promoção. O preço, inclusive, era um arquivo que deu origem à atividade, lá as questões e tal, que eu quero comentar em seguida. Mas eu vou, primeiro, antes de tudo, falar rapidamente sobre esses 4 arquivos. Eu pedi para vocês lerem, mas eu quero saber se vocês compreenderam, se vocês têm alguma dúvida com relação ao que leram. A gente pode debater um pouquinho sobre esses artigos, esses arquivos. E aí, na sequência, vamos falar sobre as postagens de vocês. Eu anotei algumas postagens, não tem como eu falar de todas, mas eu anotei a do Jonathan, que foi a primeira. Isso do momento 2, isso que fala sobre os preços, a política de preço das empresas, que é uma estratégia de marketing. Jonathan, da Rafaela, da Milena, da Eduarda, do Douglas, enfim, elegi alguns aqui para comentar. No sentido de tentar esclarecer para todos assim, o que é exatamente esse estudo da elasticidade da demanda e dos preços e em que medida que isso interfere nas políticas de marketing. Aproveitando a pausa antes de falar dos 4 arquivos, Tauana está com um grupo de WhatsApp da turma. Acho que, de repente, bom, a Tauana até já botou o link ali, de repente a Tauana também pode botar o celular dela, aí as pessoas chamam ela e ela inclui no grupo. Tudo bem aí, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Não dormiram? O pessoal está na sala, 29 pessoas participando. Agora, se estão me ouvindo, não sei. Sim. Estou ouvindo, professor. Muito bem, Ludilena. Maríndia também. A Daisa, ainda não o quê, Daisa? Ainda não o quê? Tudo certo, tudo certo. A Daisa escreveu ainda não. Eu estou tentando abrir a aula no meu celular aqui também. Tá, não, tranquilo. Mas eu vou falar agora, de maneira geral. A gente não vai ficar passando slides aqui um por um. Vocês já devem ter visto, por exemplo, esse arquivo que está na tela de vocês agora, né, ele fala sobre desenvolvimento de novos produtos. Ele traz algumas reflexões sobre o olhar mercadológico, o olhar de marketing na hora de desenvolver produtos. Toda empresa precisa, e cada vez mais, porque a gente sabe que o ciclo de vida do produto, a tendência é que o ciclo de vida dos produtos em geral seja cada vez menor, pelas características do mercado e do mundo contemporâneo. A gente sabe disso. As versões dos produtos, a cada ano que passa, as versões se modificam em espaços de tempo menor. Há algumas linhas de produtos num espaço bem menor. Algumas se estendem mais. Mas, de maneira geral, o ciclo de vida dos produtos é cada vez menor. Por circunstância do mercado, por estas coisas que nós já falamos algumas vezes nos nossos encontros, deste sentimento de querer o novo, de querer a novidade, de buscar o novo, um novo desempenho, de precisar aperfeiçoar, enfim, nós temos um sentimento de buscar o novo cada vez maior, crescente. E, por consequência, isso faz com que as empresas tenham a necessidade de atuar intensamente na renovação dos seus portfólios.
na renovação da sua linha de produtos. E o que a empresa precisa fazer, tendo uma política, uma filosofia de marketing, o que a empresa precisa fazer para constituir essa prática e essa preocupação e essa capacidade de lançar novos produtos a todo momento. O que ela precisa fazer? Bom, ela precisa, como a gente sempre tem insistido, conhecer o mercado, observar tendências de mercado, tentar compreender quais são as principais exigências do seu público-alvo com relação ao produto. Quais os elementos do desempenho do teu produto que são mais significativos, que são mais importantes. Então, cada produto, ele tem um conjunto de atributos, e esse conjunto de atributos precisam ser estudados no sentido de ver aquilo que pode ser modificado para a próxima versão. Nível de qualidade, que é a tela que está sendo apresentada para vocês, fala um pouquinho sobre as percepções do cliente, as percepções de qualidade aos olhos do cliente. Como é que nós construímos as nossas percepções, como é que são constituídas as nossas percepções com relação à qualidade do produto. A gente constrói, a gente tem uma percepção sobre determinado produto, se ele tem maior ou menor qualidade, a partir do desempenho dele, a partir das características dele, a partir da confiabilidade, da conformidade, vejam aqui, no final do slide, durabilidade, serviços, estética, avaliação geral. Estes são elementos, são os 8 critérios mais amplos que fazem com que nós tenhamos um conceito, um significado, uma percepção de qualidade maior ou menor. Então, dependendo do que eu vejo do desempenho do produto, eu vou ter uma percepção mais positiva ou negativa. As características, o quanto ele é confiável, o quanto ele está conforme aquilo que a legislação determina, o quanto ele se apresenta em termos de durabilidade, o quanto existe de serviços agregados, o quanto a estética dele realmente me satisfaz e me agrada. Quais são esses elementos gerais que fazem com que eu construa essa percepção? Enquanto ofertante, nós, empresa, precisamos conhecer isso e saber o que o nosso consumidor está pensando sobre isso. O que o nosso consumidor pensa sobre desempenho, sobre características, sobre confiabilidade, sobre conformidade, durabilidade. E esses 8 critérios que eu falei até agora. Um outro elemento que a gente também, lembro, já conversou em aula, é sobre garantia. O que é a garantia? Garantia é a declaração do produtor do que ele fará para compensar o comprador se o produto tiver algum defeito ou não funcionar bem. Pergunto, vocês acham que garantia, e essa pergunta eu lembro de já ter feito na aula, garantia a garantia influencia nesta nossa percepção sobre qualidade do produto? Seguramente sim. Porque se uma empresa me dá uma garantia, uma longa garantia, por exemplo, tu tem uma garantia com relação ao desempenho, com relação ao produto de maneira geral de 3, 4, 5 anos, eu tenho uma percepção de qualidade. Se eles me dão uma garantia de 2 meses ou 3 meses, eu tenho outra percepção de qualidade. Então, são estas mensagens e estas características dos produtos que vão fazer com que eu crie um conceito, um significado. Eu preciso pensar nesses critérios, identificar quais destes são os mais relevantes para o meu público, porque cada produto vai ter mais ou menos importância cada um daqueles critérios. Em alguns produtos, o desempenho vai ser o critério mais importante. Em alguns produtos, a durabilidade vai ser o critério mais importante. Em alguns produtos, a confiabilidade vai ser o critério mais importante. Em alguns produtos, os serviços agregados ou a estética, compreendem? Então, eu preciso saber o que é mais importante aos olhos do meu consumidor e desenvolver políticas que mostrem para ele que nós somos superiores e que nós vamos entregar tudo aquilo que ele espera. Isto vai fazer com que ele tenha percepção de qualidade elevada. Este
esse arquivo fala, então, de maneira geral, sobre o quanto nós, profissionais de marketing, o quanto a área de marketing da nossa empresa precisa ter essa leitura permanente do mercado para saber exatamente as partes da nossa oferta que são mais relevantes, aquilo que é mais importante para o nosso cliente, no que diz respeito ao produto. Como nós vimos, o composto da atuação do marketing se concentra em 4 elementos. Esse é o primeiro elemento. Então, precisamos estar sempre pensando nas características do produto, no lançamento de novas versões, sempre atendendo a estes critérios que constroem a percepção do nosso cliente. Estes são os critérios que vão fazer com que o nosso cliente atribua significado para a nossa marca, atribua significado para a nossa oferta. Então, nós precisamos desenvolver estratégias inteligentes em torno disso. Ok? Embalagem também tem a ver e tal, e aí tudo tem mais essas dicas, né, da questão legal em torno do rótulo e tal, são mais algumas informações complementares. Mas a reflexão central deste arquivo é exatamente o quanto nós precisamos pensar sempre nos atributos do nosso produto, seja ele qual for o nosso produto precisa ter atributos de funcionalidade, de desempenho, de design, que sejam desejados pelos nossos clientes. Outro arquivo que eu apresentei para vocês, eu vou dar antes de começar a falar, eu vou dar uma pausa na gravação para a gente ficar com mais um vídeo aí de uns 20 e poucos minutos.